da Escola Superior do Ministério Público. Gostaria de agradecer a presença do doutor José Souto, nosso convidado de hoje, agradecer a presença dos colegas promotores, servidores, estagiários. O doutor Samarone falou que temos muitos colegas de fora também, servidores da Justiça. Estamos ansiosos por a sua palestra, doutor José Souto. Já foi muito bem recomendado pelo doutor Samarone, tivemos a curiosidade já, então estamos ansiosos. Esse tema de hoje é uma proposta do Centro de Apoio Operacional do Júri, uma proposta do doutor Sandro, a quem quero parabenizar por essa iniciativa. Esse é o nosso terceiro encontro, já falamos, tivemos duas outras oportunidades de falar sobre saúde no júri, né? Através do doutor Eliandro, a doutora Daniela, tivemos uma fonoaudióloga no encontro passado. Então, parabenizar o Centro de Apoio Operacional do Júri, na pessoa do doutor Sandro, por essa iniciativa, por essa preocupação com a saúde dos promotores, servidores, estagiários. Apesar do tema da palestra ser projeto Cuidados com a Alimentação no Tribunal do Júri, tenho certeza que todos nós temos muito a aprender e a aproveitar dessa palestra, né? Quem sabe despertar, até falei que, como eu, que sou bastante indisciplinada na alimentação, quem sabe despertar para uma alimentação mais saudável na vida cotidiana. Então, é isso, desejo uma manhã, assim, bastante proveitosa, sei, doutor Souto, que vamos aprender muito com o senhor aqui, e quem sabe, como disse Samarone, até uma mudança de vida, né? No que diz respeito à saúde alimentar. Com isso, eu passo a palavra ao doutor Sandro, para que também faça as suas boas-vindas, e desejo a todos uma manhã bastante proveitosa e de aprendizado. Muito obrigada a todos. Obrigado. Eli, vamos tirar a foto. Giovana, tira a foto aí. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer aqui a doutora Ana Luísa, a doutora Eligiane, a doutora Carla Adriana, que é a nossa diretora da escola, a doutora Ana Luísa e a doutora Eligiane são assessoras da Escola Superior do Ministério Público. Sem a Escola Superior do Ministério Público, esses eventos não podem ocorrer. Agradecer ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, doutor Eduardo Jorge Yuri Nicolau, também pelo apoio que tem dado a todos os centros de apoio, assim como a doutora Temes, a nossa corregedora-geral, que apoia aqui o projeto, que é uma parceria do Centro de Apoio, além da Escola Superior, com a seção de saúde funcional aqui do Ministério Público. Eu estou aqui representada pela Daniela, que desde o início, juntamente com a equipe da seção de saúde funcional, aceitou o desafio de fazer esses encontros e a gente tentar melhorar um pouco mais a nossa saúde, na verdade. Agradecer o Samarone, colega Samarone, promotor de justiça aqui do júri, porque além dele ter participado do primeiro encontro e já dando a indicação do senhor, doutor Souto, ele hoje está no encontro, num Congresso Nacional do Júri, lá em Belo Horizonte. Então, assim, saiu um pouco lá do Congresso para participar aqui desse evento, e então eu agradeço a ele, tanto pela indicação como pela participação também. Eu vou falar rapidinho e vou passar para a Daniela também, só um pequeno histórico aqui sobre o projeto. A ideia do projeto, doutor Souto e demais colegas que estão assistindo, é justamente tentar despertar no colega, no promotor de justiça, na promotora, a preocupação que nós temos que ter com a saúde. A gente fala que é do júri porque o projeto nasceu dentro do Centro de Apoio Operacional do Tribunal do Júri. Mas, como a doutora Eligiane falou, na verdade, todos os que passaram até aqui, com certeza a sua palestra também será assim, vale para todos os ramos do Ministério Público e fora do Ministério Público. Acontece que o Samarone sabe muito bem disso, até melhor do que eu, há um histórico dentro do Ministério Público de não se falar de júri, do que acontece no Tribunal do Júri. Então, se a gente fizesse uma palestra que botasse a alimentação no Ministério Público, ou alimentação geral, preocupação com a alimentação geral, era capaz de ninguém falar sobre o Tribunal do Júri. Então, a gente sempre tem colocado essa situação do tribunal, porque nós temos
uma atenção especial que deveria existir no Tribunal do Júri, e agora está tendo, mas historicamente ele não tem essa preocupação, essa atenção. Eu falei com o senhor no começo, e já, mais uma vez, agradeço o senhor, desde que foi contactado pela primeira vez, já aceitou esse convite de estar no Ministério Público do Maranhão, ainda que virtualmente. Desde aquele primeiro contato com o senhor, eu deixei mais ou menos indicado o do porquê disso. Temos uma alimentação não muito boa, nós sabemos que no Tribunal do Júri a gente pode passar o dia inteiro no julgamento, a gente pode passar dias no julgamento. A alimentação é fornecida pelo Poder Judiciário, como o Samarone informou no começo. O júri não começa no dia do júri especificamente. Antes do júri, nós temos o que a gente chama de estado do júri. Então, antes do júri, nós já temos a preocupação com esse júri, já ficamos pensando no que falar, como fazer. Isso afeta em várias coisas. Eu, particularmente, em dia de júri, eu nem tomo café, porque eu fico preocupado com o que o efeito de um café da manhã vai me fazer durante o júri. A mesma coisa no almoço. No júri, como a gente falou, são o judiciário que fornece de restaurantes do interior do estado do Maranhão, não sei se o senhor conhece, mas a maior parte dos interiores são um pouco pobres. Então eu fico preocupado, inclusive, na hora de almoçar no Tribunal do Júri, porque eu fico preocupado com o que vai acontecer depois, e a gente fica muitas horas em pé, muitas horas sentado, assim, a tensão é muito grande. Então, tudo isso gera uma preocupação que até então a gente não olhava, né? A gente não se preocupava. Eu estava pensando, acho que não cheguei a falar com o Samarone, mas, ora, quando a gente vai para um campeonato de futebol, um dia antes do jogo, os atletas têm toda uma preparação. O pessoal vai, ontem o Palmeiras jogou lá, com certeza absoluta, no dia antes e durante todo o dia antes do jogo, os atletas tiveram toda uma preparação, inclusive de alimentação. A pessoa vai para uma luta de boxe, seja lá o que for, tem toda uma preparação sobre alimentação. E nós vamos para o Tribunal do Júri despreocupados com a alimentação, o que está equivocado, porque no final das contas nós vamos para o Tribunal do Júri lutar pela justiça. Nós temos as preocupações de alguém que, como se fosse um jogador de futebol, vai para uma final. Então, constantemente nós estamos indo para uma final onde está em jogo a justiça, e que depende muito da atuação do Ministério Público. Às vezes as pessoas não compreendem, mas por que esse tema do Tribunal do Júri? Justamente porque, se fosse um tema geral de alimentação, cuidados com a alimentação, muito possivelmente a especificidade do Tribunal do Júri talvez não fosse tocada. Por isso que, quando eu conversei com o senhor, eu pedi, sua palestra vai servir para todo mundo, claro, inclusive nada a ver com o Ministério Público, vale para todos, efetivamente, mas que abrisse um espaço para essa situação do Tribunal do Júri. Dito isso, quero agradecer a todos novamente, aviso que durante a palestra do Dr. Souza, aqui no chat, as perguntas podem ser feitas, que depois a gente vai repassar no final para o Dr. Souza, e também que mais tarde a gente vai encaminhar via o chat um formulário de pesquisa para ouvir os colegas, tal como aconteceu no primeiro evento que o Samarano deu a indicação do Dr. Souto. A gente quer ouvir os colegas para os próximos eventos, então a gente criou um formulário e vamos disponibilizar durante o decorrer da palestra, querendo ouvir os colegas sobre os próximos passos do projeto. Eu queria passar a palavra para a Daniela. Muito obrigado. Bom dia, doutor Sandro, doutor Souto, os demais participantes, doutora Ligiane, doutora Ana Luísa, doutor Samarone. A gente só quer reforçar mesmo o agradecimento ao doutor Souto pela participação, pela disponibilidade desde o início de aceitar o nosso convite, e parabenizar o doutor Sandro pela iniciativa do projeto. E a gente se encontra à disposição aqui na seção de saúde para todos que precisarem. Bom dia e boa palestra. Agora sou eu?
Agora você. Bom dia a todos, meus colegas, meus amigos de Ministério Público, a Seção de Saúde, a Escola Superior, o CAOP, do Júri, Sandro. Em primeiro lugar, obrigado a todos por estarem realizando, e Sandro por ter ouvido, ter aceitado a nossa sugestão, e obrigado ao doutor Souto. O senhor não sabe o quanto emocionado, o quanto eu estou tá tendo a oportunidade de apresentar o senhor para a minha instituição. E eu brincando ontem, conversando com os colegas do júri, que nós estamos, como o Sandro já falou, nós estamos num evento nacional, e eu disse, durante o jantar com os colegas, eu não tive a oportunidade de jogar com o Roberto Dinamite, não tive a oportunidade de tomar um café com o Gabriel Garcia Marques, mas amanhã eu vou estar com o doutor Souto numa sala virtual, e algumas pessoas, o senhor usou a palavra perfeita, que eu ia usar. Algumas pessoas podem achar que é exagero, e eu sou um promotor de justiça, apenas uma pessoa curiosa que acabou encontrando o doutor Souto nesse universo da internet já há 11 anos, em 2012. Mas é que o doutor Souto, o livro que o doutor Souto vai apresentar e vai fazer referência, Uma Dieta Além da Moda, consta a apresentação feita pelo médico Dr. Rodrigo Bomeni, perdão, é um médico excelente, não dá para inventar a roda. O que o doutor Rodrigo Bomeni fala sobre a emoção que ele teve quando o doutor Souto responde um e-mail para ele, e a transformação que o doutor Souto contribuiu na profissão do Dr. Rodrigo Bomeni. Ele fala de um caso de um paciente de 49 anos que ele perdeu, que ele não teria perdido, provavelmente, é lógico que saúde é probabilidade, mas provavelmente não teria perdido se ele já tivesse conhecimento que ele adquiriu a partir do Dr. Souto. O Ministério Público está de parabéns, porque Dr. Souto, assim, parece que eu estou endeusando, mas Dr. Souto é uma referência hoje mundial. No livro do Gary Taubes, que também é uma outra referência, eu fiquei emocionado ao ver o nome do Dr. Souto lá sendo citado como referência, e assim, é uma transformação de vida, gente. A nossa saúde pode ser muito impactada positivamente com as informações que o Dr. Souto tem para nos passar. Dr. Souto é um médico gaúcho, urologista, formado no Rio Grande do Sul, tem especialidades, mas a especialidade dele é urologia. Contudo, em si, ele operou uma transformação a partir do conhecimento do estilo de vida low carb, e a partir daí passou a ser um difusor desse conhecimento, operando transformação na vida de milhares de pessoas. Vocês terem ideia, o blog do Dr. Souto, que hoje chama Saúde Low Carb, eu frequento desde que o nome era outro, e o Dr. Souto foi fazendo ajustes, inclusive no seu pensamento, ao longo desses 12 anos, já teve um acesso de mais de 26 milhões de pessoas. Então, é um privilégio para a gente do Ministério Público poder receber o Dr. Souto. Eu acho que é uma contribuição maravilhosa para todos, para quem tem problemas metabólicos e para quem não tem. Por exemplo, eu descobri, eu não tinha problema metabólico, meus colegas me conhecem, sabem que eu sempre fui uma pessoa que me cuidei da minha saúde, mas a gente sempre tem coisas novas a aprender. E isso transformou minha vida. Hoje, o alimento é uma coisa que é uma fonte de prazer, mas uma fonte de nutrição, algo que vai me preparar para os desafios. Eu sou promotor do júri, aqui no nosso congresso aqui em Belo Horizonte está sendo realizado esse termo que o Sandro falou, ele é praticamente usado por todos aqui, o estado de júri. Você começa com uma tensão, se preparando. Um colega ontem, numa palestra, disse que ele, quando começa a estudar um processo, ele incorpora a vítima, ele começa a sentir todo o sofrimento das famílias da vítima, ele começa já a achar que o único inimigo que ele tem na vida é o acusado, ou os acusados. E o estado de júri durante o julgamento é uma coisa assim que quem vive, quem é jurado, quem é promotor, quem é advogado, sabe, é uma tensão.
nós estamos ali com um estresse muito grande, vários sentimentos envolvidos, tem pessoas que estão ali adorando, tem pessoas que estão desejando mal a você, e tudo isso contribui, tem um jogo de ego, tem uma disputa muito grande, e tem valores muito importantes envolvidos, tem liberdade, justiça, dignidade e vida, né? E eu acredito que essa contribuição do Dr. Souto, que faz parte de uma iniciativa do CAOP, de favorecer os cuidados multidisciplinares com a saúde, eu acho que nós vamos ser hoje coroados com a sua palestra, Dr. Souto. Então, agradeço demais a sua disponibilidade de voluntariamente, eu queria esclarecer isso para todos, o Dr. Souto está aqui pro bono, não há um pagamento por parte do Ministério Público, embora a nossa escola superior tenha possibilidade de fazer isso e disponibilizou, mas foi uma condição do Dr. Souto de querer fazer isso voluntariamente. Então, eu acho que mais um motivo para a gente poder ter acesso de maneira gratuita, conhecimentos com a qualidade que Vossa Senhoria tem para nos propiciar. Eu acho que vai ser uma manhã maravilhosa. Eu espero que todos tenham a sensação que o Dr. Rodrigo Bomenier descreve de quando ele recebeu o seu e-mail na apresentação do seu livro. Eu espero que todos nós tenhamos, e sucesso na palestra, sucesso para nós, e sucesso para o senhor para convencer os céticos que há entre nós para assimilar o que o senhor tem para nos dar. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Com uma introdução dessas, as expectativas geradas são muito grandes. Eu espero não decepcionar, espero poder ajudar alguns colegas. Tenho certeza que muita gente vai ficar, no mínimo, curiosa, mas, mais uma vez, muito obrigado de coração pelas palavras. Não sei se eu já devo começar. A palavra é sua, doutor Souto, fique à vontade. Então tá, muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sandro. Agradecendo ao Dr. Sandro, eu já agradeço aos outros membros. Agradeço pelo convite e, mais uma vez, por essa introdução do Samarone, que muito me honra e me dá muita responsabilidade. Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver se dá tudo certinho. Tá bem. Vocês enxergam a minha tela agora? Sim, Sim, está aparecendo. Isso. Quando o Dr. Sandro falou comigo, me fez o convite, eu até disse para ele, olha, o que eu tenho a dizer não é especificamente para o júri, até porque eu agora, nessa conversa muito instrutiva, é que eu estou começando a ter um pouco da noção dos desafios particulares que o promotor do júri tem dentro do contexto do Ministério Público, né? Me corrijam se eu estou errado, mas me parece a parte mais desafiadora, talvez mais sacrificada, dentro da carreira do Ministério Público, né? É a ponta. Bom, nós vamos falar sobre estilo de vida e doenças crônicas, porque, veja, hoje as principais causas de morte são diferentes daquelas que existiam um século atrás. Originalmente, as principais causas de morte eram os problemas principalmente na infância, né, relacionada a infecções, falta de saneamento, desnutrição. Claro que isso existe ainda, mas se nós formos ver a estatística, isso está mudando, sobretudo nas últimas décadas. No último século, os saneamentos, antibióticos, as vacinas acabaram mudando esse quadro. E isso levou a uma grande mudança no perfil das doenças que mais nos afligem. A maioria de nós aqui que está conversando vai acabar sendo vitimado no futuro pelas chamadas doenças crônicas e degenerativas. Isso aqui são os dados mais recentes do Brasil.
E se a gente olhar lá em cima, a gente vai ver que predominam, tudo que está em azul são as doenças não transmissíveis, né? Então, doença cardiovascular é disparado, seguido de câncer, que é um segundo lugar que tem folga em relação ao resto. Aqui, quando fala em doenças mentais, nós estamos falando principalmente de demências de Alzheimer, por exemplo, tá? Doenças musculoesqueléticas, outras doenças não transmissíveis, e a área em que os senhores atuam, né, a violência interpessoal também no Brasil ainda é uma causa muito grande de morte, vê que está lá em cima no topo. E aquelas coisas que originalmente matavam muito, as doenças, as diarreias, a malária, outras doenças infecciosas, felizmente hoje elas estão mais sob controle. Então realmente a gente tem que trabalhar aqui nas barrinhas em azul. Para essas condições, repito, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, doença cardiovascular, câncer, diabetes e Alzheimer, o estilo de vida, ele é absolutamente fundamental. Medicação pode ajudar, com certeza nós temos hoje medicamentos que a gente não dispunha algumas décadas atrás, então as pessoas estão conseguindo manejar melhor as doenças, mas isso não substitui coisas básicas como a cessação do tabagismo, a atividade física e a alimentação saudável, que é o assunto que a gente vai desenvolver hoje aqui. Desde 2014, o nosso país pode se orgulhar porque tem uma das melhores diretrizes alimentares do mundo. O Guia Alimentar Brasileiro, ano que vem, vai completar 10 anos, ele foi muito elogiado mundo afora. O Guia Alimentar Brasileiro, ele tem 10 passos para uma alimentação saudável. Ao invés dele ditar quanto de proteína, quanto de carboidrato a pessoa tem que comer, ele coloca 10 passos que, além de terem muito bom senso, são baseados em evidência científica. Fazer de alimentos à base da alimentação, só isso, só agora que eu vi aquilo ali, tá? Isso eu copiei do site do Ministério da Saúde, mas são de alimentos minimamente processados da base da alimentação. Usar os óleos, gordura, sal e açúcar com moderação, limitar o uso de produtos prontos para consumo. Isso é um negócio muito importante, porque a gente cria ocasiões de consumo que não existiam, né? Antes você fazia uma sobremesa, que talvez você fosse comer depois do almoço, mas agora você pode carregar a sobremesa com você em embalagens convenientes e não perecíveis. E aí começa a comer esse tipo de coisa fora de hora. Comer com regularidade, comer em companhia, fazer compras de alimentos em locais que oferecem variedade de alimentos frescos, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, porque senão a gente acaba caindo no delivery, na comida pronta, no fast food. Planejar o tempo para isso, dar preferência quando fora de casa, locais que servem refeições feitas na hora, evitar as redes de fast food. Isso era uma pergunta que eu tinha feito para o Samarone, de como é que é a realidade. Ele até me falou que aqueles de vocês que atuam em comarcas do interior, às vezes tem mais opção, porque tem um restaurante onde podem montar o seu prato, mas às vezes essa não é a realidade de todos os locais que já recebem a marmita pronta, né? E ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens veiculadas em propagandas comerciais. Então isso aqui é uma coisa que foi muito elogiada no mundo, é um bom guia. Esse guia, ele é uma ferramenta valiosa para prevenir as principais doenças que eu citei para vocês antes, e seguir esses 10 pontos, eu acho que é uma ótima primeira medida. Só que o que eu vou propor e defender aqui para vocês é que a gente já está numa situação em que não basta apenas prevenir essas condições, porque elas já acometem a maior parte da nossa população. Isso aqui são dados do Vigitel, que é uma pesquisa telefônica feita todos os anos, conduzida pelo Ministério da Saúde. Em 2016, eles publicaram dados de 10 anos, porque o programa começou em 2006. Nesses 10 anos, nessa década, de 2006 a 2016, as doenças crônicas avançaram, o diabetes aumentou incríveis 61%. Aumento da hipertensão, aumento do peso, da obesidade. E olhem que curioso, no quadrinho verde, não é que as pessoas não estejam contando, pessoal. Aumentou o consumo regular de frutas e hortaliças, reduziu o consumo de refrigerantes e sucos artificiais, que com certeza é uma coisa boa, e as pessoas realmente começaram a fazer mais atividade física. Então,
deve ter algum ponto cego, algo que a gente não está vendo aqui e que está fazendo com que essas condições crônicas avancem. Então, isso aqui ainda daquele mesmo estudo de 2016, mostrando o aumento do excesso de peso em homens e mulheres na década, né? Vocês observem que ali em 2016, mais da metade das pessoas tinham problema de peso. E aqui eu tenho um gráfico atualizado para vocês das últimas informações que eu achei no site do Ministério da Saúde. E em 2021 a gente estava atingindo 60%, olha lá, 59,9%. O que a gente pode, no linguajar do dia a dia, fazer uma aproximação, e não vai estar muito longe da realidade, de dizer que 2/3 das pessoas estão com excesso de peso. E o excesso de peso ele é importante porque ele aumenta o risco de todos aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Diabetes aumentando muito, e deixa eu dizer para vocês que há uma subnotificação aqui. Quando nós vemos ali em 2016, 9,9%, e os dados mais recentes já ultrapassam 11%, pode ter certeza que é mais. Tem muita gente com diabetes aí que não sabe, porque nunca foi diagnosticado. Eu vou citar para vocês 2 estudos, e vocês me perdoem, nessa apresentação eu vou citar com frequência algum estudo, porque... bom, eu não preciso dizer para vocês que trabalham no Ministério Público que a gente precisa basear aquilo que a gente fala em evidências, né? Em provas, em evidências. Então, essas são as evidências daquilo que eu estou tentando mostrar para vocês. Em 2018, foi publicado um estudo nos Estados Unidos, e esse estudo mostrou que apenas 12% dos norte-americanos são metabolicamente saudáveis. Um estudo de 2022, também norte-americano, falava em 7%. Então, vamos fazer uma média e vamos combinar que mais ou menos 10% das pessoas são metabolicamente saudáveis. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que não têm sobrepeso, não têm obesidade, não têm pré-diabetes ou diabetes, não têm hipertensão, não têm a chamada síndrome metabólica. Eu tenho um conceito que eu tenho utilizado, que eu chamo de o ponto cego da nutrição. Qual é o ponto cego da nutrição? É o seguinte: para a grande maioria da população, são necessárias mudanças de estilo de vida de natureza terapêutica. Afinal, é uma minoria das pessoas que está realmente saudável, que não se encontra em nenhuma dessas condições que eu mencionei. Não basta prevenir o ganho de peso, a gente tem que ter uma estratégia alimentar, para a maioria de nós, que ajude a reverter sobrepeso. Não basta prevenir o diabetes. Infelizmente, para pelo menos 11% da população, e eu acho que o número é maior, porque há subnotificação, a gente precisa controlar e, se possível, reverter. Não basta prevenir o surgimento da síndrome metabólica, a gente precisa revertê-la. Eu falei várias vezes em síndrome metabólica, deixa eu explicar para vocês o que é isso. Muita gente tem e não sabe. Síndrome metabólica é um conjunto de alterações, algumas em exames, outros em características físicas. A pessoa só precisa ter 3 delas para estar classificado como síndrome metabólica. A obesidade central, quer dizer, é aquele acúmulo de gordura na barriga, a chamada gordura visceral. Hipertensão arterial, está com pressão alta ou estar usando já remédios para pressão. Glicose alterada, uma glicose mais elevada, aqui eu botei na tela acima de 110, mas segundo alguns critérios acima de 100 já entraria, tá? Triglicerídeos acima de 150, o HDL, que é o colesterol bom, baixo, menor que 40 para homens, menor que 50 para mulheres. Não está oficialmente na lista da síndrome metabólica, mas existem muitos especialistas que sugerem que ácido úrico elevado, gordura no fígado, ferritina, PCR também sejam critérios. Então, eu imagino que muitos aqui talvez estejam ouvindo a expressão síndrome metabólica pela primeira vez, e muitos de nós se enquadram, né, nesses critérios. A gente fala em barriga de cerveja, mas vamos começar a mudar a nomenclatura. Na realidade, o que a gente está vendo aqui é um slide que visualmente traduz a obesidade central. Eu posso quase que garantir para vocês que esse senhor, se fizer exames, ele vai ter gordura no fígado, ele vai ter pressão alta, ele vai ter triglicerídeos elevados, talvez ele já seja diabético. Tá? O ponto cego da nutrição ao qual eu me referi antes é o seguinte: as diretrizes, elas foram formuladas para uma população saudável.
mas a maioria da nossa população é doente. E uma das alternativas mais eficazes, ela é tratada muitas vezes como dieta da moda. Trata-se da restrição de carboidratos na dieta, que é conhecida também como low carb, é o termo em inglês, porque falar dieta de baixo carboidrato é uma expressão longa, low carb é mais simples da gente dizer. Moda. Moda é um termo que vem do latim que significa medida. Na matemática, a moda é uma das medidas de tendência central, né? Nós temos a média, a moda e a mediana. Então, uma coisa frequente, matematicamente falando, sim, é moda. Um outro significado que todos conhecem é a moda nas roupas e acessórios, né? Aquela roupa que está na moda neste verão, no próximo talvez seja outra. E, por fim, existe moda no sentido de modismo, de coisa efêmera, superficial, passageira. Vocês já repararam que na língua inglesa tem palavras diferentes para cada uma dessas coisas? Né? Mode é o que se usa na matemática, fashion é a coisa da moda de se vestir, e fad é a modinha, é o modismo. E quando o pessoal fala em dietas da moda, em geral, é essa acepção que está sendo usada, né, de modinha passageira. É uma forma pejorativa de dizer, de se falar sobre aquele assunto. Então, de fato, se a gente usar aquela acepção de coisa frequente, a low carb está na moda. Se vocês começarem a procurar no Google, ver as notícias, fulaninho, ator, perdeu peso com uma dieta de baixo carboidrato, né? Ou daqui a pouco na revista, nas bancas está escrito lá, siga a dieta para secar barriga, aquelas coisas. Tá? Paradoxalmente, o fato de ser uma coisa popular, essa popularidade da estratégia, acaba sendo ruim para que essa estratégia seja vista de forma séria dentro do mundo acadêmico, da universidade, onde ela acaba sendo vista, mais uma vez, pejorativamente como modismo, né? E isso, na minha opinião, priva muita gente, milhões de pessoas, de conhecer e empregar uma modalidade que eu vou mostrar para vocês, que assim, é cientificamente comprovada para o manejo do sobrepeso, da obesidade, do diabetes, da síndrome metabólica. E nós não temos o dado numérico aqui no Brasil, eu não achei, mas se nos Estados Unidos isso acomete este conjunto de coisas, 90% da população, o fato é que quando nós olhamos as estatísticas de sobrepeso aqui e lá, por exemplo, as estatísticas de diabetes aqui e lá, nós estamos seguindo os passos muito de perto, não devemos estar muito diferentes. Eu vou mostrar um estudo para vocês aqui na tela, e eu saliento que ele não é uma coisa recente. Vocês viram que isso aqui foi publicado em 2008. Esse é um periódico muito importante, talvez o periódico médico de maior prestígio no mundo. E aqui foi feita a comparação de diferentes dietas para indivíduos com sobrepeso e obesidade. Então, uma delas é a dieta que, tradicionalmente, os médicos e nutricionistas aprendem na sua formação, as dietas de restrição da gordura, né, com tudo light, tudo diet, e nesse caso com restrição calórica também, que era para produzir emagrecimento. A dieta mediterrânea, que também está na moda, né, no sentido de ser uma coisa muito popular, e eu diria que é uma boa estratégia para a manutenção da saúde, mas aqui foi uma dieta mediterrânea feita com restrição de calorias, tá? Não podia comer à vontade. E por fim, uma dieta low carb, que não tinha restrição de calorias. As pessoas poderiam comer à vontade, só não podiam comer carboidratos. E o que esse estudo mostrou, um estudo muito bem feito, com centenas de pessoas acompanhadas por 2 anos, sendo que pelo menos uma das refeições diárias foi fornecida pelo estudo durante os 2 anos, para aumentar o compliance, aumentar a adesão à estratégia. E vocês observem que houve perda de peso com todas as estratégias. Desculpa. Mas, ao final de 2 anos, nós ainda tínhamos a estratégia de baixo carboidrato com uma manutenção maior do peso perdido. Sendo que, é importante a gente salientar, a partir dessa fase foi liberado para as pessoas aumentarem o seu consumo de carboidrato. Que nós podemos ver que nos primeiros 6 meses havia uma diferença muito pronunciada. Meu objetivo não é necessariamente dizer para vocês que essa é a melhor ou a única estratégia, nós vamos chegar nesse ponto de novo, mas mostrar
que não é um modismo passageiro. A gente tem estudos muito sérios, publicados nos melhores periódicos, dando um embasamento para esse tipo de estratégia. Obviamente, eu não vou ficar cansando vocês com incontáveis estudos, isso aqui é um resumo, são quase 70 experimentos como esse que eu mostrei antes, que já foram publicados nas últimas 3 décadas. E a gente tem, vocês podem ver aqui, vamos prestar atenção no azulzinho claro, que são aqueles estudos onde houve uma diferença estatisticamente significativa. As estratégias low carb foram sempre superiores. Tem 0 estudos em que dietas tradicionais de restrição de gorduras são melhores do que uma dieta de restrição de carboidratos. Então, eu tenho, como todo mundo tem, o próprio viés pessoal, eu tendo a achar que essa estratégia ela é melhor, mas mesmo que a gente considere que ela é mais uma entre boas estratégias que o médico e o nutricionista podem usar, eu diria que ela é pouco conhecida, e ela acaba sendo muitas vezes tratada, como eu disse, como um modismo, uma dieta da moda. Diabetes é uma coisa muito preocupante, é uma coisa cada vez mais frequente, e isso aqui é um estudo que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Ele fez o acompanhamento de 10 anos de um ambulatório no interior do Reino Unido. Seria como se fosse aqui um posto de saúde, uma UPA aqui no Brasil. O sistema de saúde no Reino Unido é um sistema público, e lá 9 médicos de atenção primária, médicos de família, e enfermeiras passaram a orientar pacientes diabéticos a seguir uma dieta low carb. 473 pacientes passaram a ser atendidos nesse período, e desses 39, 40%, tá? Optaram por seguir uma estratégia low carb. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa muito impressionante, por isso eu boto o estudo lá, é o British Medical Journal, mais uma vez, uma revista de muita reputação. Desses 186 pacientes diabéticos, 97 melhoraram o controle do diabetes, 97%. 93% dos pré-diabéticos deixaram de ser pré-diabéticos, 93%. 77% das pessoas cujo diabetes era recente, tinha até 1 ano, eles entraram em remissão, ou seja, eles deixaram de preencher critérios para diabetes, livre de medicação, sem remédio. Então, vocês imaginem o custo para o sistema de saúde financeiro, mas o custo de sofrimento, de anos de vida útil que isso representa. Esse dado aqui, para quem é médico, para quem é da área da saúde, eu acho que é o mais impressionante. No geral, considerando todos os pacientes, metade atingiu a remissão sem medicamentos, ou seja, eles deixaram de preencher critérios para diabetes. Eu me formei em 1993. Na minha formação, na faculdade, eu aprendi assim, diabetes é uma doença crônica e progressiva. Crônica e progressiva significa que, quando eu aprendi, não existia a perspectiva da remissão. A perspectiva é uma piora. Você, como médico, tinha que medicar os pacientes para mitigar o sofrimento. Mas você não podia oferecer a perspectiva dele deixar de ser diabético. Pois bem, hoje nós temos como certo que o diabetes tipo 2 frequentemente pode ser colocado em remissão. Existem diferentes estratégias que podem colocar o diabetes tipo 2 em remissão. A cirurgia bariátrica é uma delas, né? Então, pacientes muito obesos e diabéticos que fazem cirurgia bariátrica conseguem frequentemente colocar o diabetes em remissão. Mas é incrível que uma coisa tão simples como uma dieta de baixo carboidrato consiga colocar 51% dos diabéticos em remissão. Eu costumo usar uma frase de efeito em palestra, vou falar aqui para vocês. Quem acha que low carb é uma dieta radical, depende com o que a gente compara. Radical é cortar o carboidrato ou cortar o estômago, porque são basicamente as duas estratégias que conseguem dar esse tipo de resultado, né? E o pessoal melhorou da síndrome metabólica também. Vocês olham ali fatores de risco cardiovascular, incluindo pressão arterial, queda de 12 pontos de pressão arterial não é pouco, tá? E lipídios, triglicerídeos e HDL, sobretudo. Então, recapitulando o que a gente falou até aqui, existem vários padrões saudáveis e que se adequam a populações saudáveis, incluindo dieta mediterrânea e as orientações do Guia Alimentar Brasileiro.
Porém, existem estratégias que são comprovadamente mais eficientes para quem precisa emagrecer ou controlar a síndrome metabólica ou diabetes. E eu acredito que do público que está aqui hoje, né, tem várias pessoas que poderiam se beneficiar de uma estratégia que não apenas previne, mas que também pode ajudar a reverter essas condições. Essas condições abarcam coletivamente quase 90% da população, não é pouca gente. Nós não estamos falando para uma minoria, nós estamos falando para a maioria. E uma dessas abordagens eficientes e mais estudadas é as dietas de baixo carboidrato, low carb, né? E existe um preconceito, essa que é a verdade. O Samarone provavelmente já teve essa experiência falando com colegas da área de saúde, talvez com médico, nutricionista. Quando a gente vai mencionar isso, a gente ouve essa resposta de que isso é uma dieta da moda. Em 2019, eu fiz esse print. Isso aqui é do site do Ministério da Saúde, como vocês veem ali em cima. E diz assim, dieta sem carboidrato pode causar danos à saúde. Em 2019, no mesmo ano em que isso saiu publicado, foi o ano em que a Associação Americana do Diabetes incorporou a dieta low carb como uma das estratégias oficiais baseadas em evidência para o manejo do diabetes. Eu estou falando do diabetes, pessoal, porque é uma das situações onde low carb é mais estudado. Por quê? Porque é onde a evidência é mais inegável, é mais óbvia, como eu mostrei antes. Mas, obviamente, a gente podia estar falando sobre sobrepeso, sobre obesidade, sobre pressão alta, sobre gordura no fígado. Tá? Isso aqui são trechos desse consenso norte-americano, de ali reduzir a quantidade de carboidratos. É uma estratégia que demonstrou a maior quantidade de evidência para melhorar a glicemia. Ela baixou a hemoglobina glicada, que é um exame que se usa para medir o quão bem o diabetes está controlado. Mas a síndrome metabólica, lembra, ó, baixou os triglicerídeos, aumentou o HDL, baixou a pressão arterial e resultou em maiores reduções nos medicamentos. A gente conseguir melhorar esses parâmetros todos ao mesmo tempo que reduz medicamentos, eu diria que isso é quase o santo grau, né, do nosso objetivo enquanto profissional de saúde. É uma coisa muito impressionante. E não é só as diretrizes norte-americanas que admitiram isso. As diretrizes do Reino Unido colocam a mesma coisa, inclusive diz ali embaixo, né, que pessoas que optam por seguir essa estratégia devem ter o suporte dos profissionais de saúde para fazer, inclusive, as mudanças relevantes nos seus medicamentos. Isso é sempre muito salientado. Quem tem diabetes ou pressão alta deve estar sendo acompanhado pelo médico para poder diminuir os medicamentos, caso opte por uma mudança de estilo de vida nesse sentido. Diabetes Austrália fez também as suas diretrizes, olha ali, em 2018, sobre dietas de baixo carboidrato, né, colocando aqui que não apenas as pessoas melhoram o controle da glicose, mas olha ali, eu sublinhei ali, desculpa que eu esqueci de traduzir, reduz o peso corporal e reduz os fatores de risco cardiovasculares. Né? Diabetes Canadá, mesma coisa, eficaz para perda de peso, melhora do controle da glicose, redução da necessidade de tratamentos, de medicamentos. Então, existe um consenso das diretrizes dos países avançados. Eu acho que foi ano passado, se não foi retrasado, eu acho que foi ano passado, que a Associação Americana do Diabetes fez um manual que eles estão vendendo para ensinar os profissionais de saúde para que eles possam ensinar os pacientes como adotar essa forma de alimentação. Então, eu até fiz uma postagem na época que dizia assim, nossa, o mundo dá voltas, né? Quando eu comecei a escrever sobre o assunto em 2011, isso parecia uma coisa assim, super disruptiva. E agora a Associação Americana do Diabetes já está vendendo o manual para os seus associados, para os profissionais de saúde, para orientá-los a como ajudar as pessoas a seguir esse tipo de estratégia. Bom, mas eu fiquei falando para vocês em low carb, e o que é isso, né? Que diabos nós estamos falando? Isso aqui é uma piadinha que fizeram na época, uns anos atrás, eu achei muito boa, coloquei lá no meu blog e coloquei para vocês. Era uma época, talvez vocês lembrem, né, nas redes sociais sempre tinha assim, como as pessoas enxergam aquilo que eu faço. Então, na mídia, é a tal daquela dieta da proteína, que o cara só come bacon, manteiga, ovo, linguiça,
Tá? Tem gente que acha que é só carne, e as pessoas frequentemente perdem peso, emagrecem com dietas de baixo carboidrato, então a brincadeira ali é a minha mãe acha que eu não como nada, né? Existe toda uma glamorização, uma gourmetização, então muitas vezes o que vai aparecer na rede social são pratos bonitos e sofisticados, e claro, por que eu vou botar uma foto de um prato todo esculhambado no meu Instagram? Mas a verdade é que isso pode dar uma falsa noção de que, bom, na prática não tem como seguir isso aqui, eu vou ter que ter o que? Um chefe na minha casa, né? Mas o que as pessoas realmente comem é comida de verdade, saladas, legumes, carne, peixe, frango, ovos, laticínios, é comida de verdade que qualquer um de nós, com pequenas adaptações, consegue fazer, né? Então vamos começar definindo o problema. O problema, essa foto mostra bem, quando a primeira vez eu tinha achado essa foto na internet e coloquei lá no meu blog, a gente ainda não tinha a linguagem para descrever isso com uma palavra só, mas hoje a gente tem, e chamam-se alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados é isso, coisas que vêm em pacotinhos que duram muitos meses, às vezes anos, em prateleira, que tem muitos aditivos que costumam ser feitos com os ingredientes mais baratos do mercado, porque existe uma questão de ser uma coisa industrializada que ganha na escala. Então, eles são produtos baratos, em geral não perecíveis, e feitos à base de açúcar e amido. Açúcar e amido tem outro nome, chama-se carboidratos, né? Então, os alimentos ultraprocessados, se vocês forem olhar, é o que preenche a parte nobre do nosso supermercado, o miolo do mercado. Os corredores do meio são cheios dessas coisas. Comida de verdade, aquela que é plantas e bichos, a gente vai encontrar mesmo na periferia do supermercado, vocês já viram? Tem ali no cantinho, tem as saladas e legumes, aí lá no fundo tem ali as carnes e peixes, e lá no outro lado vai ter os laticínios, né? Então, se a gente fosse tirar a parte de, sei lá, produtos de limpeza do supermercado, o que sobraria no miolo do supermercado é corredores e corredores de alimentos ultraprocessados. E isso teve um impacto na saúde da população mundial, do Brasil, inclusive, né? Se a gente quiser entender o que aconteceu dos anos 70 para cá, com o adoecimento progressivo da população, o diabetes, o sobrepeso, a obesidade, a gente tem que entender que houve uma mudança nesse panorama. E aí eu volto de novo para aquele printzinho do site do Ministério da Saúde. Eu quero chamar a atenção para vocês que ele diz assim, que essas dietas de baixo carboidrato são extremamente restritivas. E o extremamente restritivo é isso aqui. Extremamente restritivo são os alimentos mais nutricionalmente densos que nós temos, quer dizer, nós temos a maior quantidade de nutrientes por volume de comida nessa foto que vocês estão vendo, e isso aqui é o que vocês vão encontrar no sacolão, na feira, na peixaria, no açougue, é aquilo que os nossos avós considerariam comida. Os nossos avós talvez não reconhecessem isso aqui como comida, eles comiam isso aqui, numa época em que obesidade, sobrepeso, diabetes eram problemas que não eram epidêmicos como eles são hoje. Então, chamar de extremamente restritivo, eu acho que é inadequado, acho que a maioria de vocês concordaria comigo. O que vocês não estão vendo nessa foto é pão, massa, biscoito, doces, refrigerantes. Então, sim, existe algo que está sendo restrito aqui. A questão é, se nós queremos melhorar a saúde das pessoas, alguma coisa nós vamos ter que restringir, independente do que levou a pessoa a um estado de pré-diabetes, gordura no fígado ou sobrepeso, a gente tem que resolver a situação, e a gente não vai resolver a situação com a pessoa continuando a comer aquilo que levou ela a ter o problema em primeiro lugar. Então, a evidência científica é que a restrição de carboidratos e basear a nossa alimentação no que está aqui nessa foto, que eu vou usar uma expressão que abarca isso, chama comida de verdade, bichos e plantas, é cientificamente comprovado como uma estratégia que traz bons resultados.
A dieta extremamente restritiva, que eu estou ironizando lá daquele print do Ministério da Saúde, é isso aqui. Lembra que eu falei para vocês, a gente não bota foto feia no Instagram. Então eu tirei isso aqui da internet. Claro que as pessoas enfeitam os pratos, né? Mas está longe de ser algo extremamente restritivo ou algo assim, nossa, que sofrido, né? Seguir isso aqui. E, pessoal, eu imagino que tenha mostrado para vocês ali naqueles breves estudos que não é uma opinião pessoal. A gente sabe que é possível reverter doenças se a gente começar a adotar um padrão assim. Então, o conceito, ele é um conceito simples, no fundo, né, da restrição de carboidratos, de evitar os alimentos ultraprocessados e basear nossa alimentação em comida de verdade. Só que a prática, ela pode ser desafiadora, né, e na nossa conversa inicial, combinando aqui a palestra, o Dr. Sandro me passou um pouco da realidade, né, de que o sujeito que está lá fazendo júri, ele não tem isso aqui para comer, tá certo? Ele não tem tempo, às vezes, para comer, né? Então, o ambiente alimentar da nossa sociedade, hoje em dia, ela tende a sabotar as nossas melhores intenções. Vou dar um exemplo para vocês do oposto. O Brasil está tendo um grande sucesso no avanço em reduzir o tabagismo. Nós, nesse sentido, estamos muito mais avançados do que a Europa, por exemplo. Nós temos cada vez menos fumantes no Brasil, porque o ambiente, ele desfavorece o tabagismo. Existe mais imposto sobre o cigarro, ele hoje em dia já não é uma coisa tão barata quanto já foi. As carteiras de cigarro têm aqueles alertas e aquelas fotos que desestimulam. Você não consegue comprar cigarro em qualquer lugar, existem alguns lugares que vendem. E o principal, você não pode fumar em todo lugar, né? Então, não pode fumar lá no tribunal, tem que sair para a rua para fumar, né? Então, isso são incentivos bons que favorecem a mais saúde. Mas se agora, cada um de vocês começar a pensar sobre os incentivos no sentido da alimentação, eles tendem a ser o contrário, aquilo que os economistas chamam de incentivos perversos, né? Você vai numa farmácia comprar remédio. O que tem no caixa da farmácia? Um monte de ultraprocessados e docinhos e barrinhas de cereal. Essas barrinhas aí, frequentemente, são doces repaginados para o consumo de adultos, né? Então, tem ali o cereal é o que menos tem, são os flocos de arroz grudados com açúcar, cobertos com chocolate, e aí a gente come aquilo que é uma coisa que talvez antigamente fosse a criança, que é comer um doce, mas agora os adultos comem aquilo ali que eles compram na farmácia, enquanto estão comprando um remédio para diabetes. Então, o ambiente, ele realmente nos sabota. Quem tem o privilégio de comer em casa, lembra lá do Guia Alimentar Brasileiro que dizia, né, praticar, conhecer habilidades culinárias, realmente, se você pode comer em casa, é melhor. Quem tem acesso a restaurante no formato buffet, sobretudo, né, tem vantagens, porque num buffet você vai lá e consegue montar um prato naqueles moldes que eu falei, pode não ser tão bonito como aquele da foto, mas vai ter um peixe, vai ter um frango, vai ter legumes, vai ter salada. Na sobremesa, ao invés de comer o pudim, o pavê, você tem a opção de comer uma fruta. Então, a gente tem como montar. Só que os demais, que não têm essas facilidades, eles vão precisar de planejamento, né? Então, quem adota um estilo de vida low carb, ou mesmo que fosse uma dieta mediterrânea, tá certo? Quem está querendo regrar a sua alimentação, às vezes vai precisar fazer um planejamento, levar uma marmita, né? Uma coisa que também eu não mencionei, não coloquei em slide, mas vocês já devem ter ouvido falar na questão do jejum intermitente. E me chamou a atenção, conversando por escrito com alguns de vocês antes de montar essa apresentação, que se dizia assim, olha, às vezes, e foi falado até aqui na nossa conversa, antes de eu começar essa minha apresentação, alguns no dia do júri nem tomam café, o sujeito não tá com fome, tá? Isso não é necessariamente ruim, tá, pessoal? O jejum intermitente é algo que está sendo bastante estudado,
E quando a gente faz uma alimentação nutricionalmente densa, ou seja, nas nossas refeições, a gente come bem. A gente tem condições de se manter um período maior sem comer e sem morrer de fome e sem que isso traga prejuízos. Aliás, para aquelas pessoas que já têm algum problema metabólico, sobrepeso, obesidade, pré-diabetes, gordura no fígado, vários estudos na literatura científica mostrando que o jejum intermitente, ou seja, uma janela prolongada entre as refeições, traz benefícios. Então, aquilo que às vezes é uma necessidade, é visto como uma vicissitude da correria imposta pelo trabalho, pode até trazer vantagens. Bom, como o Samarone me colocou nessa história aqui, eu resolvi colocar o Samarone de volta, tá? E vou pedir para ele falar um pouquinho, porque ele vai falar com mais propriedade, porque como colega de vocês, como promotor do júri, ele enfrenta as mesmas situações, os mesmos desafios, mas ele já foi picado pela mosca azul aí da low carb há mais de 10 anos. Samarone, vou passar a palavra para você um pouquinho. Obrigado, doutor Souto. O que o doutor Souto queria, nós combinamos de eu falar com vocês, é sobre a minha rotina em dia de julgamento, que é o foco da palestra, e como o doutor Souto falou de você já está adaptado, e eu sigo esse perfil alimentar, eu tenho esse estilo de vida já há bastante tempo, eu consigo fazer o jejum. Mas a questão, o jejum não é algo obrigatório. Sem dúvida, o doutor Souto, ele sempre deixa isso bastante claro. Contudo, ele me propicia um estado de atenção que eu valorizo demais, sobretudo nos julgamentos mais complexos. E aqueles dias que você sabe que vai ter mais dificuldade. Às vezes você tem no polo da defesa 7 advogados, 10 advogados, às vezes acontece, às vezes tem uma situação que você está lidando com algo bastante tenso, é um crime de repercussão. Eu, por exemplo, só para citar um exemplo, doutor Souto queria que eu fosse o mais prático possível, eu vou citar, terça-feira eu fiz um júri, que era a segunda vez que esse júri ia ser feito, porque numa outra circunstância o cidadão foi injustamente absolvido, e eu via que o desafio para condená-lo seria grande, inclusive por ele, porque essa característica é usada, todos os colegas que fazem júri sabem disso. Então eu fui preparado para um embate, vamos dizer assim, mais desgastante. Então, o que eu consumi naquele dia? O meu café da manhã foi o que se chama de bullet coffee, né? Bulletproof coffee, que é um café da manhã enriquecido com gordura. Que tipo de gordura? Eu uso a manteiga ghee, que é uma manteiga que não tem sal e praticamente ela não tem lactose, mas eu não tenho nenhum problema com lactose. Ela é um substrato para me dar energia. A manteiga ghee e um óleo de coco refinado, que é o TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média. Eu misturo com canela e café, bato no liquidificador, tomo isso e isso me dá suporte, tanto mental, eu fico focado e eu sei, eu tenho consciência que eu estou alimentado, ou seja, eu estou nutrido para ficar um dia sem comer. Terça-feira, a minha primeira esse daí não deixa de ter energia, então não é um jejum calórico, nesse caso, é um jejum apenas metabólico. Eu fui jantar, minha primeira refeição mesmo com as comidas, vamos dizer assim, normais, às 18h30, quando eu cheguei em casa, né? Provavelmente às 19 horas. Então, foi um jejum metabólico, porque a minha glicemia não foi alterada e tem essas repercussões no corpo que, com certeza, é difícil passar todas as informações numa palestra, que é interessante, tem mais informações e o doutor Souto vai poder falar sobre isso. Mas, então, assim, numa situação dessa, eu passei o dia todo sem comer, tomando apenas, me hidratando, água, pode ser chá e café. Eu gosto demais de café preto, digo café sem leite, café sem açúcar e sem adoçante. Como eu gosto, depois que você passa a tomar café
dessa forma, você não consegue mais tomar de outra forma. Aquele cafezinho que a pessoa diz assim, só tem um pouquinho de açúcar, ele é agressivo no seu paladar. O nosso paladar, ele é reeducado. Então, esse é o normal, o meu normal, para uma situação de estresse elevado. Mas, o dia a dia, às vezes eu não tomo café da manhã, como vários colegas não tomam, apenas o café preto, mas nada obsta que naquele dia eu acordei com fome, vou fazer um júri que eu acho que vai ser light, vai terminar lá para as 2 horas da tarde, então nesse dia eu como um café da manhã com 3 ovos, com ovos mexidos com tomate, um manjericão, e o café preto com um pouco de TCM ou não, ou às vezes é só o café preto. Às vezes levo alguns ovos para o júri, para eu não desperdiçar, entre aspas, uma quentinha que alguém poderia fazer mais proveito do que eu, ou então como apenas a proteína e a salada que tem na quentinha que é oferecida no salão do júri. Chego em casa, janto normalmente. Jantar normalmente é jantar o que eu como normalmente no almoço que eu faço em casa. Ontem eu mandei a foto do meu jantar para o Dr. Souto, mostrando porque ele sempre defende que as pessoas dizem que é difícil praticar low carb fora de casa, viajando. E ontem eu fui no restaurante, um restaurante que vendia carne, fui com 2 colegas, e lá as opções, tinha a opção batata, polenta, salada e legumes grelhados. Eu pedi os legumes, podia escolher 2, pedi legumes e a salada e o corte de carne. Eu coloquei o corte pronto, tirei a foto, mandei para o doutor, e aquilo me deixa nutrido. E não há restrição, não há absolutamente assim, eu não me sinto que eu estou perdendo algo. Pelo contrário, eu tenho 55 anos, eu acho que nosso público é mais ou menos de pessoas maduras, eu pretendo viver o resto da minha vida com qualidade. Então, eu abro mão do docinho, mas é lógico que isso não é um pecado, você comer eventualmente, você poder se prestigiar. Você está em Minas Gerais, você pode comer um doce de leite, de Viçosa, porque aquilo dali vai lhe dar um prazer, mas você vai comer o doce de leite todo dia, você vai desenvolver algo que vai lhe prejudicar, vai cobrar um preço. Então, eu gostaria de dizer que essa é a minha realidade. Bebidas, normalmente, se eu quero tomar uma bebida alcoólica, eu opto por um vinho, né? É uma das bebidas que tem menos impacto, porque tem menos carboidrato, certo? Normalmente é água, evito sucos, né? Refrigerante, nem pensar, né? Eu acho que refrigerante é uma agressão muito grande ao nosso corpo, né? Talvez é a minha ideia para mim, então por isso eu evito. Não entra na minha casa, certo? Nem refrigerante, tampouco eu compro açúcar, seja como ingrediente para fazer qualquer coisa. Então, assim, pode parecer radical, né, doutor Souto, mas eu não preciso cortar o meu estômago para poder obter remissão de uma doença que dizem que é uma das maiores causas de morte, isso já mostrou para todos nós. Então, acho que, e sem falar que o custo, seja financeiro, seja o custo para a sociedade. Eu estou há 10 anos no Tribunal do Júri em São Luís, há 10 anos. A média é de 2 a 3 júris por semana, no mês de novembro, são 4 por semana. E nesses 10 anos, eu dei causa por motivo de saúde no mês de março desse ano, aqui no Maranhão, lá no Maranhão, eu peguei uma virose que provocava um mal-estar muito grande, não eu, mas várias pessoas, e infelizmente por isso, mas eu gripo bem raramente, mas eu não tenho problemas de dores que muitas pessoas da nossa sociedade está tendo, e mesmo quando eu pego uma doença com essa limitação, eu me sinto absolutamente mais preparado, eu me recupero muito mais rápido, certo? As pessoas têm medo do jejum, só para concluir, eu gosto de fazer atividade física, e normalmente quando eu saio para correr pela manhã, correr 6, 8, 10 quilômetros,
uma xícara de café sem absolutamente nenhuma caloria a mais, né? Deve ter uma caloria ali, talvez, quilocaloria, e é o suficiente para eu voltar para casa tranquilo e ali fazer o meu de jejum se sentir fome, certo? Nos dias de lazer, dessa forma, nos dias que eu acordo mais cedo para treinar, também é dessa forma. Então, assim, o trabalho, essa estratégia alimentar da low carb, ela é perfeita para mim. Ela me dá a capacidade. Eu não preciso ficar utilizando as barrinhas para suplementar, né? As barrinhas para fazer atividade física, os sachê de gel, que quando eu comecei a correr em 2006, o pensamento dominante era que você precisava ter uma dieta no meio atleta, no meio esportivo, de 60% a 70% de carboidrato. E essa era a dieta padrão das pessoas, no mínimo 50%. Então, o atleta precisava mais. Hoje, esse conceito praticamente está criando uma unanimidade de que ele não é necessário. A gente tem energia suficiente, seja para fazer um júri, seja para fazer uma cirurgia, quem é médico, seja para fazer uma atividade física. Agora, a gente está falando de pessoas normais, que é o seu público aqui nessa palestra. Então, assim, nós não vamos falar de um esporte de alto rendimento. São pessoas normais que estão aqui buscando qualidade de vida e saúde. Então, esse as minhas informações. Se você precisar de algo mais, eu estou à disposição. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. E pessoal, sabe nas artes marciais que a gente tem faixas, né? Que começa ali, não sabe muito, faixa branca, depois faixa azul, faixa amarela, até o cara virar faixa preta. Samarone é faixa preta da low carb. Então, não precisam se assustar, não está propondo que agora todo mundo aqui vai começar a tomar café preto de manhã e passa. Mas a faixa branca é você começar a evitar aqueles piores ultraprocessados, sabe? Suco de caixinha, pizza e coisa assim. A gente pode fazer melhor no dia a dia em praticamente todas as situações. Tá? Então, quem está saindo do suco de caixinha, biscoito recheado, esse tipo de coisa, e indo para a marmitinha do arroz com feijão, carne e legumes, ótimo, já passou de nível. Tá? Aos poucos, e sobretudo para aqueles que precisam mais, ou que realmente, não, eu quero tentar essa estratégia, estou precisando perder barriga, ou tenho uma gordura no fígado, a gente daí vai entrando numa low carb um pouco mais restrita, mas pode comer. Tá? Então, vai fazer aquele café da manhã com um omelete, com tomate, com cogumelos e tal, faz uma coisa que vai matar a fome por muitas horas, tá? E aí faz aquilo que o Samarone falou, quer dizer, tem a marmita lá que tem uma proteína, salada, legumes, aí deixa a polenta, o feijão, o arroz e tal, né, o feijão, vai começar a evitar aqueles carboidratos. Então, como qualquer remédio, a dose depende da intensidade do problema, né? E tem gente que não precisa, tem gente que está tudo... Mas uma coisa é certa, evitar ultraprocessados, evitar aquela foto icônica ali que eu botei para vocês, sempre vai ser vantajoso para a saúde, né? Eu já vou terminando aqui, porque a gente já se estendeu, né? Então, voltando para aquele negócio, lembrar que existe, às vezes, uma visão caricata do que a gente está fazendo, mas o que a gente realmente come é comida de verdade. A gente só está evitando açúcar, farinha e o excesso de amido. Tá? Então, resumindo para vocês, o grande ponto cego da nutrição é ignorar o quê? Que as orientações genéricas, sabe? Como uma dieta balanceada, comer de tudo um pouco, mas com moderação, elas são insuficientes para quem já tem problema de peso e problemas metabólicos. Essas orientações, elas podem ser muito úteis, mas elas são úteis para quem não precisa tanto. Para quem já tem algum problema estabelecido a ser tratado, as orientações mais eficazes são necessárias. Logicamente, o Samarone até falou para vocês, olha, ele nunca teve problema metabólico, ele adotou isso porque ele se sente bem, rende bem no júri, rende bem no esporte, não sente fome, se precisar fazer um jejum, ele faz, tira de letra. Então, sim, não é uma coisa só para pessoas que precisam. Mas eu quero argumentar com vocês que boa parte das pessoas precisa e não sabe que essa opção existe.
E quando se rotula, né, essa estratégia low carb com adjetivos pejorativos, a gente, no fundo, está o quê? Restringindo a opção disponível para a população. Porque tem gente que não vai querer fazer, mas tem gente que vai. Mas as pessoas só são realmente livres para escolher se elas souberem que a opção existe, tá certo? Então, há muitos anos eu venho trabalhando nisso, no resgate da reputação das dietas de baixo carboidrato. Essa é a primeira postagem que eu fiz lá no blog, foi em 2011. Na época, ele era uma plataforma gratuita, que era o Blogspot, que nem existe mais, né? E eu comecei a fazer essa divulgação, e parte do motivo era porque eu queria ter alguma coisa para os meus pacientes lerem. E na época, os livros, era tudo em inglês, né? E a maioria das pessoas não domina o idioma. Então, sabe o que é mais? Eu vou começar a escrever, e aí, quando eu falar para algum paciente, diz, olha, dá uma olhada nesse blog aqui, que aqui tem mais detalhes, né? A coisa acabou viralizando, acabou crescendo, desde 2011 já foram mais de 26 milhões de visualizações, um negócio incrível, né? E muita coisa mudou nesses 12 anos, né? Então, hoje, por exemplo, tem um site com um layout mais moderno, mas eu estou colocando aqui, porque eu acho que ele epitomiza todos esses 12 anos, essa postagem do ano passado, em que a Associação Americana do Diabetes passou a vender manual de como fazer dieta low carb, né, para dizer que o mundo dá voltas e é bom que dê, né, porque a gente precisa realmente evoluir de uma situação em que isso era visto com reservas para uma situação em que a gente possa ter isso ofertado para o maior número de pessoas. Muito bem, depois de todo esse período aí de publicações do blog, resulta que o blog ele acabou virando, claro, uma colcha de retalhos. O que é um blog, né? É um lugar onde a gente escreve aquilo que a gente está sentindo necessidade de escrever naquele dia. Pode ser sobre um artigo científico publicado recentemente, pode ser por uma matéria que saiu na mídia que eu achei boa, ou pode ser sobre uma matéria que saiu na mídia que eu achei ruim, né? E a gente vai escrevendo isso. E depois, com mais de 500 postagens, começa a ficar um pouco difícil das pessoas navegarem. Se um de vocês que, estou interessado nesse assunto, vou entrar lá no blog, tem uma lupinha de busca, mas a ideia de transformar o conteúdo do blog num livro veio para tentar facilitar, né, a vida das pessoas. E aí, eu também tenho um objetivo nada escondido, eu quero influenciar o maior número de colegas meus. Quero que mais médicos passem a orientar isso para os seus pacientes. Lembra daquele slide que eu botei que 50% dos diabéticos deixaram de ser diabéticos? É um negócio quase difícil de acreditar, se a gente não visse isso todo dia no consultório e não tivesse publicado na literatura científica. É algo que tem que ser difundido. Os nutricionistas têm que estar sabendo. E é interessante ter uma fonte em português, né? Tem muita coisa que tá em outras línguas, está em inglês. Tá? Só que eu não queria fazer um livro que é só um compilado, tá? Porque tem coisas que eu escrevi 10 anos atrás, que talvez hoje eu escrevesse diferente, óbvio. Né? Quando a gente trabalha com ciência, é assim. Então, depois de alguns anos aí batalhando e procrastinando, finalmente saiu publicado agora em setembro, mês passado, pela editora Martins Fontes, o livro que eu coloquei aqui para vocês na tela, que é um trabalho de amor, de certa forma, né? Eu acho que é o meu primeiro livro, e livro é quase que nem um filho, assim, a gente acha bonito, a gente gosta muito e quer falar para todo mundo. Né? E ele tem sido um grande sucesso de vendas, graças a Deus, ele está muito bem ranqueado na Amazon, na lista da Veja, né? E o título, ele tenta traduzir aquilo que eu quis falar aqui para vocês hoje, né? Uma dieta além da moda. Não vamos tratar isso como se fosse só uma dieta da moda, ela é uma opção que muita gente não sabe que existe, outros sabem que existe, mas acham que é um modismo, né, uma coisa de revista de fofoca, e no entanto tem uma base científica grande e pode ajudar muita gente. Né? Na semana passada, estava lá na listinha dos mais vendidos da Veja, super feliz com isso. Na Veja de hoje eu vi que já caiu ali, então aí conto com vocês para divulgarem o livro, para ver se a gente consegue botar lá na listinha de novo.
Mas com isso eu encerro, gostaria de ouvir se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, e desde já agradeço mais uma vez o convite do Dr. Sandro, do Samarone, muito honrado de estar aqui falando para vocês, espero que tenha sido útil. Fica à vontade, Samarone, para falar, levantou a mão. Eu acho que nós é que temos que agradecer, doutor Souto. A palestra foi muito boa, não poderia ser diferente, era o que eu esperava mesmo. E para tratar sobre o doutor Souto, ele faz parte das piadas internas da minha família. A minha relação, apesar de estar conhecendo o doutor Souto praticamente esses dias, assim, pessoalmente, por esse meio online, mas os meus filhos, minha filha que faz medicina, os meus filhos, minha mulher, às vezes eles observam alguma coisa e dizem, o que o doutor Souto pensaria disso? Porque é uma referência que eu tenho, porque o doutor Souto está falando do livro, e o livro ele falou, quer influenciar os profissionais, os nutricionistas, os médicos, mas o livro é de uma linguagem absolutamente acessível. Dr. Souto, ele tem um talento enorme de fazer analogias que simplificam as regras, com o deslocamento de um veículo, faz uma comparação, é como você, em determinadas dietas, se você faz uma determinada restrição ou impõe um determinado limite, é como, por exemplo, uma dieta, uma das analogias é como botar uma corrida entre um Fusca e uma Ferrari, mas estabelecer a regra que ambos têm que correr, só pode atingir até a velocidade de 30 km por hora. São essas analogias que facilitam o nosso entendimento. Então, eu estava ansioso para ler, já li várias outras coisas, hoje na minha biblioteca tem vários autores que o Dr. Souto cita, estrangeiros que já foram traduzidos, e mesmo alguns que não foram traduzidos, mas o livro de Dr. Souto, assim, é o que tem de mais moderno, é absolutamente acessível para todos. Eu já dei para um colega nosso do Ministério Público que tem, eu acho que tem potencial para ser beneficiado com a adoção desse estilo de vida. Então, assim, era essa informação que eu queria, porque as pessoas às vezes podem achar que o doutor Souto está citando estudos científicos, fala uma linguagem que os médicos entendem, mas é também para o público leigo, o público vai se aprender muito. Eu ouso dizer que ler esse livro, você vai saber sobre nutrição, sobre saúde, mais do que muitos médicos tradicionais, vamos dizer assim, né? Então, eu recomendo demais, eu acho, e é bastante acessível. Na Amazon está bastante acessível, eu não vi ainda na livraria física, mas eu gostaria de fazer essa recomendação também para os colegas, e mais uma vez agradecer, doutor Souto, por esse atendimento ao nosso pedido. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, muito obrigado, acho que eu vou até contratar o Samarone da minha assessoria de imprensa. Doutor, inclusive o livro está aqui. Olha que legal. Eu tirei aqui a tela só para mostrar o livro, está bem aqui, não sei se dá para olhar direito, mas está aqui na mão. Já comecei a leitura, mas não terminei. E eu não sei se algum colega tem algum questionamento, mas eu vou relatar um fato, é meu, na verdade. A minha postura quando eu vou fazer o júri, na verdade, porque eu sempre tento trazer para a nossa realidade de interior e que faz júri. E aí o senhor falou até uma parte aí que eu achei até bacana, porque algumas pessoas da minha família, quando eu digo como eu faço em relação à alimentação, mas isso é um absurdo, vai passar mal, vai ficar doente e tal. E assim, ainda bem, nunca aconteceu, eu nunca passei mal, por isso que eu vou falar agora. É o que Samarone disse, quando tem algum júri, e no interior não tem tanto júri assim de repercussão, tem alguns, claro. Quando acontece, realmente movimenta toda a cidade. Mas mesmo os júris, entre aspas, normais, mesmo esses, eu fico preocupado com a alimentação.
Então, quando, pela manhã, raramente eu tomo café. Mesmo esse que o Samarone citou, apenas café sem nada. Eu também não tomo café com açúcar. Mas, às vezes, no dia do júri, eu até me recuso a tomar o café. Quando eu sei que aquele vai demorar muito. Tipo, eu fiz, esse júri que eu vou falar agora foi 24 horas exatas. Deu exatamente 24 horas. Caramba. Então, eu nem café tomei. E foi. E é como eu falei para o senhor, a gente anda, fica muito em pé, fala demais, fica muito tempo sentado. Então, assim, e na hora do almoço, é aquela, tem lanche? Tem. Quais são os lanches? Estou falando na comarca onde eu atuo. Não sei como é as dos outros. É suco, refrigerante e bolo. Onde eu atuo, esse é o lanche. Suco, refrigerante e bolo. Esse é o lanche que dão para os jurados, que o Samarone convidou alguns jurados, eu espero que estejam aqui. Lá onde eu atuo é assim. Isso quando tem um lanche pelo meio da manhã e lá pelo final da tarde. E o almoço? O almoço tem lasanha, tem macarrão, tem uma carne cozida. Mas assim, aí tem uma sobremesa que normalmente ou pavê ou assim, a comida é muito boa. É muito chamativa. Mas eu fico com receio de passar mal por conta da comida. Então, nesse caso, em vários casos, eu opto por não comer. Então, eu vou ficar, como esse caso, que especificamente de 24 horas, eu fiquei o júri inteiro tomando água. O suco eu tomei. Tomei água e suco. Mas não comi nada. Eu só fui comer quando eu retornei para casa. Aí sim eu comia um pão. Pão queijo que estava lá disponível naquele momento de noite e tal, de madrugada. E aí foi o que eu comi e fui dormir. Mas eu passei o tempo todo sem comer. Esse é um júri que demorou 24 horas, mas outros júris que não demoram tanto assim, eu acabo fazendo a mesma coisa. Eu não almoço no júri. E aí eu fiquei satisfeito, porque o Samarone falou que ajuda e tal. Eu nem pensava nisso. Eu pensava na possibilidade de eu comer e passar mal, porque normalmente a gente faz a refeição e depois vai para o debate. Então, mais 1h30 falando, 2 horas falando. E assim, é um momento que é o segundo mais tenso do júri, que eu acho, que é o debate. O mais tenso do júri é na sala secreta, lá onde os jurados vão depositar seus votos, e aí aquela tirada de voto por voto deixa o coração da gente palpitando mais do que qualquer coisa e ansiedade lá no alto. Então, esse é o momento mais tenso, mas o segundo momento eu acho que efetivamente é dos debates, e aí eu fico preocupado. E quando eu falo isso, que eu não como, eu fico esse tempo inteiro sem comer, preocupado em comer e passar mal. As pessoas dizem, você vai passar mal se não comer. Se ficar só na água esse tempo todo por conta do estresse, da tensão, da movimentação efetiva do júri, você vai passar mal. Ainda bem, eu nunca passei mal. Acho que já até me acostumei com essa rotina de não comer. Mas, escutando o senhor e o próprio Samarone também, eu até sem saber, até estava sendo bom, assim, né? Enfim, sem saber. Mas eu queria até, só para complementar aí os colegas também, se isso realmente, assim, não causa nenhum mal, porque as pessoas acabam falando para mim mesmo, todo o tempo, rapaz, tu tem que comer, tu vai passar mal aí, o pessoal do júri, a juíza que trabalha comigo, Sandro, pelo amor de Deus, tu tem que comer alguma coisa, rapaz, tu vai passar mal aí e tal. Eu, não precisa não. Então, e aí é só até para esclarecer para mim também e para as demais pessoas, se isso é normal. Vamos imaginar o seguinte: o ser humano, durante 2 milhões de anos, né, de evolução do gênero humano, não tinha supermercado, não tinha agricultura, não tinha garantia de comer 3 refeições principais e 2 lanchinhos por dia. Então, nós fomos forjados pela seleção natural, pela evolução, para fazer o consumo esporádico de alimentos e, portanto, o nosso organismo tem
mecanismos para lidar bem com o jejum. A nossa gordura corporal serve para ser utilizada como fonte de energia em períodos mais prolongados de jejum, e os carboidratos que a gente come, eles são armazenados na forma de glicogênio no fígado, e quando a gente está em jejum, o fígado fornece a glicose. Na natureza, os animais, vamos pensar no leão, tá? O leão, quando ele está de barriga cheia, ele dorme, ele fica dormindo, descansando. Quando eles ficam com fome, aí eles ficam ativos, aí eles ficam extremamente alertas. Aí é quando eles correm para caçar uma presa, porque no calor lá da África, o bicho não vai correr para caçar uma presa se ele está de barriga cheia. Então, pode parecer contraintuitivo, mas o fato é que durante o jejum nós estamos, como o Samarone falou, como o Dr. Sandro falou, mais alertas às vezes. Né? E, inclusive, pessoas que praticam jejum intermitente, às vezes, quando elas pulam a janta, elas têm dificuldade de adormecer. E não é porque a pessoa está louca de fome e não consegue dormir. É dificuldade de adormecer porque está com a cabeça a mil. Tá? Então, tentando responder de forma mais objetiva, pessoas saudáveis não têm nenhum problema de fazer um jejum prolongado, o corpo ele é completamente equipado para isso. Os diabéticos, e aqui pode ser uma coisa que também seja uma surpresa para alguns, eles não têm problema com jejum por causa do diabetes. Eles podem ter problemas com jejum por causa de medicamentos para o diabetes. Então, por exemplo, um diabético que usa insulina, se ele vai fazer um jejum, ele precisa reduzir a quantidade de insulina, ele não pode fazer isso sem acompanhamento médico. Existem alguns dos medicamentos orais que se usam para diabetes que provocam hipoglicemia. Veja, é o remédio que provoca hipoglicemia, não é o jejum. Então, os pacientes que optam por uma alimentação low carb, jejum intermitente, para controlar e colocar o diabetes em remissão, a primeira coisa que a gente faz é tirar aqueles remédios que provocam hipoglicemia. Então, mesmo esses pacientes, uma vez ajustada a medicação, podem fazer jejum sem problemas. E um detalhe curioso é assim, quando o corpo está acostumado a usar a glicose como fonte de energia, então digamos que o pessoal fosse viver do lanchinho do júri. Então, o suquinho, refrigerante e bolo. Tá? Na hora que eu tiro aquelas coisas, o corpo sente falta daquele açúcar que ele está acostumado. Tá? Numa pessoa que já faz uma dieta de baixo carboidrato, o corpo já está habituado a usar a gordura como fonte de energia. E mesmo pessoas magras carregam vários quilos de gordura corporal. Portanto, essas pessoas que não consomem grande quantidade de carboidrato tendem a ser, inclusive, as que têm mais facilidade para fazer um jejum. Resumo da ópera é assim, o jejum intermitente não é arriscado, passar um período maior sem comer pode, inclusive, trazer vantagens, e quem tem que ter cuidado com isso são pessoas que usam remédios determinados para diabetes. E aí o problema não é o jejum, o problema é os remédios. E esse é um dos motivos pelos quais, quando a gente muda o estilo de vida, que nem eu mostrei ali nos estudos para vocês, muitos pacientes conseguem colocar a doença em remissão sem remédios. Tá? Porque, no fundo, pessoal, é muito comum que a gente esteja medicando as pessoas apenas para que elas possam continuar a comer errado. A Senilda levantou a mão, acho que ela quer fazer alguma pergunta, alguma consideração. Fala, pessoa. Oi, gente. Bom dia. Não, só que, complementando o que o doutor Samarone falou, é que eu já faço a dieta. Esse nome dieta, para mim, é um bicho-papão. Porque quando você diz assim, dieta, todo mundo te oferece comida. Para mim é mais difícil, porque eu sou gastrônoma e faço bolo de rolo. Então, eu tá conseguindo me manter, assim, vou lhe dizer assim, que é muito difícil. Porque, ainda mais assim, no dia de júri, eu só como a proteína e a salada. E meu bandeco fica lá praticamente desperdiçado, porque os colegas, alguns conseguem comer, outros ficam meio assim, né? Mas, para mim, é um desperdício de comida. Porque eu já não consigo comer aquela quantidade de carboidrato, só como um pouquinho da proteína. Então, eu consegui
Eu acho, não sei se o doutor Samarone consegue lembrar, em 2018, eu sou pequenininha, então eu era bem gordinha. E eu consegui perder, assim, digamos que uns 16 quilos, para não falar assim, uns 20 redondo. Caramba. Mas eu consegui assim, perder um pouquinho, né? E nesses 2 anos, eu ganhei 7 quilos. E eu estou tentando perder esses 7 quilos, que para a mulher nunca está satisfeita, né? Ela quer ficar nos 50. Então, quando está nos 55, ela acha que já está um pouco obesa. Mas, na realidade, eu estou conseguindo, é um pouco difícil. Nos dias de júri, eu tomo só o café, água, e se tiver o suco de caju, eu caio em tentação. É o único suco que eu consigo tomar no júri, mas o resto eu não consigo. E é um pouco fazer, no mundo de hoje, conseguir se manter no foco, é um pouco, né, difícil. Porque se você disser assim, a palavra dieta, então temos que esquecer essa palavra para você conseguir manter o foco. Eu costumo dizer que eu não gosto, para não falar dieta, porque fica até um pouco chato para os colegas que não têm o hábito. Então, quando oferece algo, não gosto, não me cai bem, para você não ficar assim, fora da caixinha. Uhum. E conseguir levar a vida. Consigo fazer atividade, faço beach tênis, faço bike, para mantendo focada. E é isso. 16 quilos não é pouco, hein? Não, no começo, doutor, foi muito difícil. As primeiras semanas, você sente muito tirar o açúcar, tirar o carboidrato, tirar as guloseimas que você é habituada a... Meu marido não faz dieta. Ele não gosta de legumes. Então, para mim, ainda é um pouco mais difícil. Mas eu consigo. Eu faço as minhas coisas e ele quer comer o hambúrguer dele, ele come. Aí, às vezes, para não cair, eu tiro um pedacinho, aí tu não quer? Não gostei. Eu sou sempre a chata. Por quê? Porque eu não gosto de nada. Você tira, então aquilo ali para ti não faz falta. Mas eu gosto muito de legumes, gosto de folhas. Eu sou uma verdadeira lagartixa. Eu só gosto de folha. Então, deixa ele me chamar de lagartixa, o que quiser. Eu não me incomoda. E aí, assim, eu estou tentando ter uma vida mais saudável, sem adoecer, como o doutor Samarone falou. A única coisa uma coisa que ajudou, como eu tenho problema de coluna, que ajudou a perder muito peso, foi exatamente a hérnia de disco. Ou você perde peso, ou você fica aleijada para o resto da vida. Porque o aumento de 1 quilo é muita dor. Então, para evitar as dores, você tem que perder peso de um jeito ou de outro, para você ter uma vida melhor. E é isso. Não, achei incrível. E aí, você falou uma coisa assim, não é fácil, e não é fácil, né? Não é, tá? Mas isso não é uma exclusividade da questão da alimentação, né? Por exemplo, a atividade física, quando você faz uma escolha pela atividade física, você está fazendo uma renúncia do sofá, da televisão, né? Quando... muitas coisas na vida, né? Vocês todos fizeram um concurso. Bom, quem estava estudando para concurso estava fazendo uma renúncia de uma série de coisas, né? E a vida é feita disso, de escolhas e renúncias, né? E aí, muitas vezes, é difícil para a gente fazer uma renúncia de um prazer imediato pensando numa recompensa futura. Mas é exatamente o que você está dizendo. Olha, eu já tenho menos dor porque eu perdi peso, né? E imagina o impacto que isso vai ter na velhice, né? Só que, claro, repito, é difícil, precisa um trabalho do cérebro, do lobo frontal, né, para a gente conseguir fazer uma renúncia imediata para um benefício futuro. Então, sim, fácil não é, mas fácil é fazer o que criou o problema para nós, né? Então, continuar... fazendo aquilo que a gente faz que está dando errado, sim, é fácil, mas é ruim, né?
Então, eu vou usar de novo aquela analogia né, Samarone, das faixas lá, né, das artes marciais. O sujeito não precisa ser um faixa preta naquilo ali, né? Mas quem sabe, sendo ali o faixa amarela, a faixa verde, né? Já progrediu um pouco na coisa, faz alguns dos hábitos, sabe que um jejum eventual não é um problema, vamos evitar. Então, assim, pô, o suco de caju ainda é melhor do que fosse um suco de caixinha de uva, né? Então, a gente consegue fazer, a gente não precisa ser perfeito, né? Mas ter a noção, ter a informação, né? Eu acho que faz muita diferença nas nossas escolhas, pelo menos nas nossas escolhas possíveis. Verdade. Doutor Souto, nós temos uma pergunta no chat, que é do colega promotor Carlos Rafael. A pergunta dele é a seguinte: qual as consequências desse tipo de comportamento alimentar do Sandro ao longo prazo, considerando fazer 3 júris por semana? Olha, periga ficar assim, que nem o Sandro, magro e correndo 8 a 10 quilômetros por dia. Esse é o Samarone. Ah, não, o Sandro, desculpa. O Samarone, falei errado. Veja, a pessoa não pode ficar sem comer. Em algum momento a pessoa tem que comer. Um indivíduo que faz um jejum intermitente, faz 3 júris por semana, e nesses 3 júris vão naquele período está fazendo um jejum, mas chega uma hora que o doutor Sandro chega em casa e aí ele come, né? Então, o nosso organismo, ele está bem equipado para fazer esse tipo de jejum intermitente. Tem pessoas que optam por opção, tá? Por fazerem um jejum intermitente diário. Então, a pessoa faz uma janela de alimentação de 6 horas, faz 18 horas de jejum, e durante 6 horas se alimenta. Tá? E tem muito de preferência nisso. Né? Eu, por exemplo, uma época já fiz o jejum intermitente de 16/8, né? Que significa, basicamente, eu jantava, depois pulava o café da manhã e só almoçava. Né? Então, comia do meio-dia às 8 da noite. Confesso que hoje em dia, em geral, eu como alguma coisa de manhã. Como uns ovos mexidos, um iogurte, alguma coisa assim. Porque, enfim, é uma questão de preferência. Acho que o principal é saber assim, que o jejum intermitente, ele é uma ferramenta dentro de uma caixinha de ferramentas que a gente dispõe, assim como a dieta low carb, assim como a própria restrição calórica, que pode ser necessária para alguns. Então, eu confesso que no livro tratei de propósito pouco sobre o jejum, porque eu acho que o jejum é uma coisa tão autoexplicativa que, no fundo, simplesmente cada um pode experimentar. Olha, vou experimentar pular o café da manhã todos os dias para ver o que acontece, daqui a pouco a pessoa se adapta, nem gostava, nem tinha fome para comer de manhã e se sente melhor. Sabe? Mas ninguém precisa fazer o jejum intermitente para poder ter uma alimentação saudável e adotar a low carb. Como ferramenta, pode ser útil, eu acho, nessas circunstâncias, né, que nem foi comentado, assim, se o lanche é aquele lanchinho muito ruim do ponto de vista nutricional, e as opções de almoço não são das melhores, se o indivíduo ainda por cima se sente bem e nem tem muita fome, porque está numa situação de alta tensão, o comer ali, eu vou dizer uma coisa que eu acho que talvez eu seja mais claro. Às vezes a gente come para se automedicar. Né? Então a pessoa não está comendo porque ela está com fome ou porque o seu corpo está com uma falta de nutrientes naquele momento. Está comendo o bolo com suco porque isso libera dopamina lá no cérebro, dá prazer, é açúcar e tal, e ajuda a diminuir a tensão. Então a gente não deveria comer para se automedicar, a gente deve comer para se nutrir. De vez em quando a gente come por prazer só, mas aí deve ser de vez em quando. E a alimentação moderna, graças aos ultraprocessados, esse de vez em quando virou todos os dias, várias vezes por dia. Então, se vocês pararem para pensar, a gente come como se estivesse numa eterna festa de aniversário. Né? Bolo, pudim, suco, nas suas várias permutações,
consumidas em ocasiões de consumo que antes não existiam. Porque se eu, né, como eu falei lá no início para vocês, antes se eu queria comer um bolo, eu precisava dos ingredientes, fazer o bolo, botar no forno, assar, e eu vou fazer isso num dia de festa, num dia de aniversário. Agora eu posso comprar bolinhos industrializados, embalados individualmente, num tamanho que eu consigo comer sem talheres, sem me sujar. Eu posso comer bolo no trânsito, eu posso comer bolo no banheiro, se eu quiser. Tá? Então, as ocasiões de consumo que se criaram, eu não tenho nenhuma dúvida que elas estão por trás da epidemia de doenças crônicas que a gente tem. E repara que sempre são esse tipo de coisa, né? É bolo, é biscoito e tal. Não tem, assim, um salmão para abrir e comer fora de hora. Então, eu acho que simplesmente desmontar o mito de que precisa comer de 3 em 3 horas, que se a pessoa não ficar comendo todo o tempo todo, ela vai passar mal, só o fato da pessoa não estar escravizada por essa ideia que não tem embasamento científico, de que precisa estar comendo com frequência, já faz com que a gente consiga ter melhores escolhas, porque eu sempre vou ter uma escolha melhor na minha casa ou num restaurante do que eu vou ter nessas ocasiões que a gente cria. Né? O colega Peterson, também promotor aqui no Maranhão, fez só uma consideração. Eu vou só ler para o senhor aqui. Eu prefiro que não haja pausa para o almoço no júri, mas nem sempre isso é possível. Quando tem essa pausa, em regra, eu não almoço. O problema é que depois que se termina o julgamento e a decisão dos jurados é conforme o nosso pedido, eu como 1 quilo ou mais. Aí o negócio é assim, comer 1 quilo ou mais de alimentos que vão te nutrir, que vão matar a fome nas próximas 24 horas, ou seja, vamos comer 1 quilo ou mais de carne, peixe, frango, salada, legumes, ovos, laticínios, e não de pizza, bolo, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que talvez mais importante do que em que momento você vai comer, ou até do que a quantidade, é o que você vai comer. Doutora Ana Luísa, nossa promotora da Escola Superior do Ministério Público, fez a seguinte pergunta. Ela falou o seguinte: em primeiro lugar, parabéns ao doutor Souto pela exposição didática e esclarecedora. Pergunto sobre qual o consumo diário ou semanal recomendado ou aceitável do ovo e do leite e derivados para quem não tem problemas com lactose, tendo em vista informações contraditórias na mídia e entre especialistas. Ana Luísa, são 12 anos escrevendo sobre esse assunto. E então, a resposta curta é: você pode comer quantos ovos quiser. Tá? Não, eu sei, as informações são contraditórias, mas eu estou disposto a bancar essa afirmação de que a gente pode comer ovos e de que ovos são um dos alimentos mais saudáveis, mais nutricionalmente completos, e dentre os alimentos saudáveis e completos, é o mais barato, mais acessível para a população. Tá? Então pode comer sem problemas, e eu vou deixar o detalhe, os estudos e tal, para quem quiser ali, acho que realmente dá uma olhada no blog ou no livro, porque eu concordo, as informações são contraditórias, e a nutrição, ela tem disso. Dentro das ciências da saúde, a nutrição, ela tende a se basear muito em argumentos de autoridade e tradição, né? Então, é o doutor fulano que é famoso, disse tal coisa, né? Ou então, há 20 anos, as diretrizes alimentares dizem tal coisa. E as condutas, elas não podem ser baseadas nisso, elas têm que ser baseadas nos estudos científicos que tenham um nível de evidência maior, né? Claro que pode ser difícil para quem não é da área julgar se aquele estudo é um estudo bom ou não, e até eu dediquei uma parte do livro para explicar para o leitor como que a gente julga, quais os estudos que são mais importantes, mais relevantes. Mas a resposta é curta, pode comer os ovos. E os laticínios, a mesma coisa, eu acho que eles são um problema para quem tem intolerâncias mais graves, né? Mas de resto, também são extremamente nutritivos, saciantes, são pobres em carboidrato, né? Eu acho que eles são boas opções dentro da dieta.
Em relação ao leite, é porque hoje em primeiro lugar, muito obrigada, doutor, e parabéns pela sua exposição, é que hoje há uma demonização do leite. Eu gosto muito de tomar leite, mas hoje eu fico até, às vezes, temerosa, porque a propaganda em cima, ou contra o leite, é muito grande. Então, eu fico contente de saber que não falam em efeito inflamatório, em tal. Então, é muito bom saber que o leite continua sendo o velho leite. É bom para a saúde. Velho leite. Obrigada, doutor. Nada, obrigado. Colegas, eu queria, como um consumidor das informações de Dr. Souto, eu queria informar também que Dr. Souto tem um podcast que chama Comida Sem Filtro, que eu digo para os colegas que é minha dose de Ozempic semanal. Então, assim, é a minha dose de saúde, porque toda dieta, toda boa, toda prática, ela tem, com o tempo, você vai perdendo a adesão, tanto coletivamente como individualmente. Então, eu uso as informações do podcast semanal do Dr. Souto, que sai toda segunda-feira, religiosamente, para ser mais uma fonte de informação que vai reforçar aquele entendimento que eu sobre o estilo de vida. Tá vendo, Senilda? Não dieta, mas sobre o estilo de vida que eu acho que é mais saudável para nós nos mantermos saudável, certo? Desculpa até a redundância. E especificamente, inclusive, isso me lembrou, porque a pergunta da Ana Luísa sobre o leite, tem um podcast, tem um episódio específico do Dr. Souto trata sobre o leite. E é uma fonte de informação, normalmente são uns 26 minutos, 20 minutos, 25, que a gente pode ouvir quando está no carro, ou no momento de lazer, fazendo uma caminhada, e você pode ouvir, e é uma informação que é gratuita, certo? Não há nenhum custo, basta você acessar nos tocadores de podcast. Então é uma fonte de informação que eu desfruto muito, praticamente toda semana é minha dose de Ozempic, a comida, como é que é o mesmo nome? Comida sem filtro. Comida Sem Filtro. E eu já consumia o podcast anterior do Dr. Souto, mas houve a mudança, então eu recomendo também mais esse veículo aí de a gente se manter informado, uma informação gratuita de muito valor mesmo. Inclusive, a Andréia da escola colocou aqui no chat o link lá do podcast, né? Ela colocou aqui. Tem no Spotify, nos tocadores todos. Bom, eu acho que nós não temos mais perguntas. O doutor Souto também já ficou bastante tempo com a gente. Eu queria muito agradecer ao doutor Souto por, dentro do que a gente tinha efetivamente conversado, e muito esclarecedor, muito importante. Queria agradecer o Samarone pela participação, assim, essencial aqui a participação. Fechou o Congresso Nacional para participar aqui, então, meus agradecimentos pela indicação e pela participação. A Escola Superior, doutora Ana, doutora Eligiane, doutora Carla, novamente, aos servidores aqui da Escola Superior, que também, sem eles, impossível resolver qualquer pendência aqui de eventos, e a todos os colegas que participaram. Eu queria só dar a palavra para Daniela, para saber se ela quer fazer algumas considerações finais, mas, novamente, fica meu agradecimento para o doutor Souto pela palestra, por ter aceito esse convite, pela palestra, e saiba que o Ministério Público do Maranhão está aberto às suas outras tantas palestras, sempre convidado. Obrigado. Daniela, por favor. Só para parabenizar o doutor Souto, né? Foi uma excelente palestra, bastante esclarecedora. Essa parte da alimentação é um tema realmente muito importante. E vamos continuar, né, doutor Sandro? Em breve, o doutor Sandro vai divulgar a próxima data do encontro, o próximo tema também. A pesquisa está disponível para sugestões. E a gente continua aqui, podem continuar contando conosco, para auxiliar o doutor Sandro nesse projeto. Obrigada, doutor Souto. Obrigada, bom dia a todos.
Se a doutora Ana Luísa e o doutor Samarone quiserem fazer alguma consideração final, para a gente passar a palavra para o doutor Souto e encerrar o evento. Fique à vontade. Bom, de nossa parte, só agradecer, né, da parte da Escola Superior do Ministério Público, agradecer tanto ao doutor Sandro Carvalho, né, que sempre traz esse projeto brilhante, né, sempre com temas interessantes, ligados não só à prática do Tribunal do Júri, mas também que podem ser, digamos assim, utilizados como conhecimentos também em outras áreas da nossa atuação e mesmo da nossa vida. Também agradecer ao doutor Samarone pela sua participação e principalmente ao doutor Souto pela brilhante exposição, né, bastante esclarecedora, didática, pela disponibilidade. E é isso, também a Daniela, né, também sempre se faz presente com o nosso setor de saúde funcional, né, e com isso eu passo a palavra à Daniela, não sei se a Daniela vai fazer a exposição. O Samarone quer terminar, né, para passar para o doutor Souto fazer as considerações finais para a gente. O Samarone finaliza com o doutor Souto. Não tenho mais assim a acrescentar, além de dizer que acredito que o Ministério Público do Maranhão está à disposição para doutor Souto presencialmente, quando houver disponibilidade, poder nos prestigiar com a sua presença e suas informações. No mais, não foi nenhuma surpresa para mim, foi aquilo que eu esperava. Espero que os colegas que têm ouvido possam dar oportunidade para si e poder se aprofundar nesses conhecimentos, seja adquirindo livros, seja lendo no blog, seja ouvindo o podcast, porque eu acho que a gente pode operar transformações muito boas na nossa vida. Isso não é uma seita, isso é um estilo de vida que vai salvar muita gente, e salvar mesmo, e pode ser a diferença entre, às vezes, ter uma doença e não ter, e ter as consequências dessa doença, tá? Então, é só isso. Eu só tenho a agradecer, muita gratidão mesmo ao doutor Souto e um elogio necessário à Escola Superior e ao nosso líder, Sandro, porque que está sempre à frente, procurando conferir ferramentas para que, na área que ele coordena, que é o Tribunal do Júri, mas essa palestra, esse evento, com certeza atinge uma gama muito maior de pessoas, de um público, tá? Então, era só isso. Muito obrigado, doutor Souto. Muito obrigado. Agradeço vocês mais uma vez pelo convite, especial ao Samarone, o doutor Sandro e os demais. Espero ter contribuído. E depois a gente vai conversando, né? Vamos ver as impressões que vierem. Quem sabe a gente pode até ter notícias aí de benefício, transformação pessoal. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e um bom fim de semana a todos. Obrigado a todos, até o próximo evento. Tchau, tchau. Bom dia a todos.